Papão TV, um oferecimento Unique Studio, construção, quadra engenharia. Nós jogamos de igual para igual contra um adversário extremamente qualificado. Nós fizemos 2 bons jogos nessa Copa do Brasil, talvez o primeiro melhor que o segundo, mas o Fluminense veio muito mais precavido, veio muito mais estudado em relação ao nosso primeiro jogo, né? A gente conseguiu surpreender o adversário e dessa vez ele veio mais vacinado em campo, né? Trouxe o Vitor, que é um zagueiro de origem, fazendo o lado esquerdo, liberou o Gustavo Scarpa nas costas do Iago para fazer as descidas em velocidade, acabou surtindo efeito, os gols foram acontecendo de uma forma natural para eles. A gente lamenta por tudo, né? Pelo primeiro jogo que nós fizemos, que talvez nós merecíamos até uma vitória, e talvez esse segundo jogo seria bem diferente. Lamenta pela presença do nosso torcedor, que todo mundo queria dar um presente para esse torcedor que fez uma festa linda, para todo o Brasil ver a paixão da fiel bicolor. Mas nós saímos de cabeça erguida, nós perdemos não foi para qualquer equipe, nós não jogamos contra qualquer adversário. Nós perdemos para um time melhor que o nosso, então essa é a consciência que todos têm que ter. E que o que fica pra gente são os ensinamentos e a Série B. É a nossa competição, é o que nos resta até o final do ano. E é o que nós vamos nos agarrar, analisando de forma positiva. A gente sabe que agora os confrontos contra adversários que passaram a semana descansando e jogam contra o Paysandu no final de semana, eles não vão acontecer. Enquanto o adversário descansar, o Paysandu também descansa. A sequência de jogos foi difícil, não deu para manter a mesma intensidade dos jogos anteriores contra o próprio Fluminense e do Botafogo às 11 da manhã. Mas como eu falo, a lamentação pela derrota, pela desclassificação, mas a sensação do dever cumprido, acho que todos de cabeça erguida. E agora pensar no Bragantino sábado, que esse é o jogo da nossa competição. Não existe lado positivo para quem perde, mas como é fato, ficar numa competição só te dá uma tranquilidade para pensar, treinar, planejar, o que tu não vinha tendo, né? O ano passado, 3 equipes da Série B, elas avançaram muito na Copa do Brasil. Uma foi o Ceará, que era líder na virada do turno, acabou saindo do G4. A outra foi o ABC, que no final do campeonato acabou brigando para não cair. E a terceira foi o América de Natal, que inclusive desclassificou esse mesmo Fluminense no ano passado e caiu de divisão. Então tem algumas equipes que sofrem mais do que outras para fazer 2 competições. Então eu avalio sempre, eu gostaria de ter permanecido, óbvio, queria dar sequência na competição, já que víamos construindo uma história bonita. Mas infelizmente não deu, então agora vamos de igual para igual com todos os adversários. Sem enfrentar Sampaio Corrêa descansado aqui, quando nós perdemos pontos, sem enfrentar Mojimirim descansado aqui em casa, que nós perdemos pontos. Talvez a gente sofra um pouquinho contra o Bragantino, mas em sequência vai ser todo mundo de igual para igual e aí a gente está bem qualificado, a gente está bem compenetrado para quem sabe buscar esse acesso. Pela forma como aconteceu essa eliminação do Paysandu, uma derrota no Rio e outra aqui, 2 resultados placares mínimos, 2-1 lá e 2-1 aqui para uma equipe de Série A. Então acho que os impactos negativos, se é que eles vão existir para uma sequência da Série B, vão ser os menores possíveis, porque foram resultados normais, né? Sinceramente, eu acho que não existe impacto negativo. Existe lamentação, existe tristeza. O torcedor do Paysandu se acostumou a vencer pela história do clube. Nós internamente queríamos muito essa vitória, nós queríamos dar sequência, mas não vai interferir em nada em relação à sequência. A minha preocupação é simplesmente em relação aos nossos atletas, que infelizmente hoje ninguém entrou em campo 100%. Talvez o Gualberto e o Carlinhos, por não terem jogado 90, né? O Carlinhos, no caso, não jogaram 90 no jogo contra o Botafogo, então todo mundo estava um pouco debilitado. Perdemos o Capanema, não sei a gravidade da lesão, o Iago tomou uma pancada, ficou mancando o restante do jogo. Então essa é a minha preocupação. Em relação ao resultado, em momento algum vai interferir diretamente na nossa condução dos fatos até em frente. Você disse que o Fluminense é uma equipe melhor, mas mesmo assim na casa do adversário o Paysandu conseguiu ser mais ofensivo. O que você acha que faltou nesse jogo? A gente viu ali muitos erros de passe, foi o nervosismo, o que faltou? Não, eu acho que a gente tem que ter a sensatez de avaliar que nós, como eu falei, nós perdemos para uma equipe melhor que a nossa. Eu acho que não é que faltou alguma coisa. Nós jogamos de igual para igual contra o Fluminense. Em alguns momentos nós fomos até melhores do que o adversário, nós pressionamos, nós finalizamos. Só que o adversário foi melhor que a gente, né? Principalmente nesse jogo, né? No outro nem tanto assim. No outro faltou aquele detalhe da finalização, aquela competência ofensiva.
que tivemos no jogo contra o Botafogo. E se o placar tivesse sido a nosso favor no outro jogo, talvez a história seria diferente. Reverter um placar contra uma equipe qualificada contra o Fluminense não é fácil. No primeiro gol que nós tomamos, nós ainda tínhamos forças, nós ainda mantivemos a tranquilidade e conseguimos o empate. Estávamos no jogo. Só que tomar o segundo gol significaria fazer mais 3, e aí sim foi um balde de água fria em todos. Então, a partir daquele momento, e muito mais ainda com a expulsão do Betinho, acabou qualquer tipo de chance do Paysandu de classificação. A minha preocupação é terminar o jogo bem, falei para os atletas, vamos terminar o jogo bem, vamos terminar para cima, vamos terminar pressionando, continua com o mesmo ritmo e vamos pensar na Série B. Agora, dado o Paysandu iniciou a Série B como candidato ao rebaixamento, de repente faz partidas pela Copa do Brasil e Série B contra o Botafogo, Fluminense e empolga o torcedor. Realmente esse time do Paysandu é processo? Nós estamos demonstrando a nossa força, só que a concorrência também é grande. Nós estamos brigando aí com mais 7 ou 8 equipes que têm qualificação para brigar. O que eu posso falar e afirmar sem medo é de que nós estamos na briga pelo acesso. A chegada ao acesso vai se dar no detalhe, a gente sabe como é difícil a Série B. Quando a equipe desgruda, logo vem sequência, acaba perdendo pontos para equipes menores. Aconteceu com o Vitória, por exemplo, no jogo em casa, quando todos esperavam que o Vitória desse uma sequência de bons resultados, acabou empatando, e essa é a Série B. Nós perdemos também pontos em casa, pontos preciosos, então estamos na luta, estamos bem posicionados e a nossa missão, ela talvez ganhe um pouquinho mais de responsabilidade, mas vamos continuar brigando. Para não atrapalhar esse momento que o Paysandu vive positivo com a torcida, o jogo contra o Bragantino do final de semana ganhou características de decisão? É um jogo importante, mas não vai ser o último do Paysandu. Como eu falei, mais uma vez nós vamos enfrentar um adversário que não jogou durante a semana, que está descansado, que está relaxado, que estudou o nosso jogo e sabe como a gente se comporta. Nós vamos para campo como nós temos de melhor. Será um jogo dificílimo. O Bragantino é um time muito veloz do meio para frente, contra-ataca muito rápido, mas nós temos agora as atenções todas voltadas para a Série B. Nós não temos mais mudança de foco, nós não pensamos mais em outra competição, então isso também traz um pensamento de focar para fazer com que esse jogo seja um jogo importantíssimo para a nossa sequência de vitórias, manter essa sequência, né, já que iniciamos ela, manter a sequência de vitórias e somando pontos necessários e preciosos para brigar sempre no G4. Agora, o que fala desse reconhecimento da torcida, que mesmo após uma eliminação, ela sonhava, né, passar para as quartas de final, foi eliminada e mesmo assim aplaudiu o time de pé no final da partida. Como para ti explicar esse reconhecimento? A torcida deu um show, a torcida foi um show à parte, desde o início, desde a chegada nossa, né, no estádio. Na entrada em campo, com a manifestação, com o mosaico, e durante toda a partida nos incentivando, nos empurrando, inclusive aplaudindo após a eliminação. Isso é um reconhecimento do que nós fizemos em campo, do que os jogadores se entregaram em campo. O torcedor é consciente, ele sabe que infelizmente chegamos no limite dessa competição, né? Nós esbarramos numa equipe melhor que a nossa e por isso nós não damos sequência, nós não perdemos para qualquer time. Nós caímos para um adversário que é melhor que a gente, que foi melhor que a gente, principalmente nesse segundo jogo. Talvez no primeiro, a gente com a força, com o jogo que nós fizemos, talvez traríamos com um outro resultado, e aí seria diferente a administração desse resultado em casa, mas não aconteceu. Então, o torcedor está de parabéns por tudo que aconteceu e por tudo que ele fez aqui hoje. Obrigado.